A descoberta dos manuscritos de Qumran e de textos religiosos no deserto da Judéia nos dão uma certeza. Certeza de que a literatura judaica que existia no primeiro século era muito variada em comparação com a atual Bíblia hebraica e também com o Antigo Testamento protestante. Por falar em maior número, os judeus adotaram a tradução grega da escritura judaica, o qual não se limita à quantidade de livros que contém na Bíblia hebraica. Eles desconheciam o texto hebraico e só usavam a tradução grega, que é mais abrangente, que contém os livros chamados de apócrifos e deuterocanônicos. Logo, muitos judeus e cristãos do primeiro século receberam como literatura sagrada inúmeros textos religiosos judaicos que foram produzidos entre o século IV a.C. e o primeiro século da era cristã e que circularam de forma muito intensa em toda a terra de Israel naquele contexto no qual estamos falando. Nesse sentido, é muito difícil afirmar que os livros sagrados, a Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento, faziam parte de uma coleção fixa que foi fechada muito antes da época do Senhor Jesus Cristo. Essa dificuldade se dá porque muitos textos religiosos judaicos foram produzidos entre o século IV a.C. e o primeiro século depois de Cristo, circularam em Israel e foram aceitos no primeiro século pela comunidade judaica e também pela comunidade cristã. Agora, em termos gerais, parece que no primeiro século os livros sagrados, com exceção dos livros da lei, estavam enquadrados no gênero dos profetas. Muitos livros que mais tarde foram deslocados para uma terceira parte do Antigo Testamento foram classificados em profetas. Com isso fica evidente que os livros que os judeus hoje denominam como profetas, Nebiim, e os escritos, Ketubim ou hagiógrafos, já eram reconhecidos como escrituras sagradas no primeiro século da era cristã.